Fala meus queridos, como é que vocês estão por aí? Estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é para responder uma pergunta que tem sido frequente, que vocês têm perguntado pra gente sobre acidentes naturais aqui na Austrália. Tem ou não tem? E se tem, quais são eles? Mas antes de mais nada, se você tá chegando agora, já se inscreve no nosso canal, deixa aquele like pra ajudar a gente e segue a gente em todas as redes sociais. A Austrália tá localizada lá longe do mapa, no meio do nada, no meio do oceano. Mas será que isso faz com que ela seja livre de desastres naturais? Não, muito pelo contrário. A Austrália é um país muito grande e tem vários tipos de desastres naturais, sim, desde secas até enchentes. E a gente vai falar um pouquinho sobre eles hoje, começando pelas queimadas. Esse é um dos problemas mais sérios aqui na Austrália, porque aqui tem muito lugar quente e seco, e o vento piora a situação. Nas últimas décadas, no sudeste da Austrália, a queimada é a segunda maior causa de danos por causas naturais. Só perde mesmo para as grandes tempestades que tem aqui na Austrália. Os estados mais expostos são aqueles que estão localizados lá no sul, onde o clima é mais seco e mais quente durante o verão. Então Victoria, South Australia e alguns lugares de New South Wales sofrem bastante com as queimadas, principalmente nessa época do ano que é o verão. Em Queensland acontece bastante queimadas durante o período do final da primavera até o comecinho do verão e lá no norte durante o inverno, porque essas são as épocas mais secas e são mais propensas a ter esse tipo de problema aqui. Além disso, a gente ainda tem problema aqui na Austrália com erosão na costa, causada pelas altas marés, altas ondas, principalmente quando tem tempestades. Por exemplo, os 12 apóstolos agora não são mais 12 apóstolos, são 7 apóstolos. Isso porque, com o passar dos anos, a água e o vento foi batendo e foi passando e foi derrubando tudo. Para quem não sabe, os 12 apóstolos é um dos maiores cartões postais aqui da Austrália e é um lugar maravilhoso que vale a visita. A gente tá sentindo bastante esse problema de erosão na costa agora, depois do ciclone Oma que passou aqui pela costa de Queensland. Então a praia ficou bem destruída, começou a aparecer um monte de pedra que tinha embaixo da areia, formou um degrauzão na praia aqui, e isso aí vai levar um tempo pra ser reconstruído. E isso não foi só aqui não, teve bastante erosão por toda a costa de Gold Coast, lá mais pra baixo, chegou até New South Wales esse problema. Então é um problema sério mesmo que acontece aqui na Austrália. E por falar em ciclone, tempestade e vento forte é um problema muito sério e muito comum que acontece aqui na Austrália. Os ciclones são formados, na sua maioria, por causa de águas muito quentes das áreas tropicais, que são áreas perto dos trópicos. Então aqui na Austrália, áreas muito atingidas são as áreas do norte, noroeste, Western Australia e o nordeste de Queensland. São as principais áreas onde esses fenômenos acontecem. Os ciclones aqui na Austrália acontecem com mais frequência durante o verão, mas a temporada começa mesmo no dia 1º de novembro e vai até o dia 30 de abril. E por incrível que pareça, todo ano, desde quando a gente chegou aqui na época do verão, tem um ciclone acontecendo nesse país. O primeiro que a gente pegou foi o maior ciclone dos últimos tempos aqui em Queensland. Ele se chamava Debbie. O ciclone Debbie aconteceu no comecinho de 2017 e ele atingiu as áreas de Whitsundays, Early Beach, lá onde fica a barreira de corais. E ele chegou a ser um ciclone categoria 4. E para vocês terem uma ideia, quando ele passou por esses lugares, a gente sentiu daqui de Sunshine Coast os efeitos desse monstro. Pois é, os ventos lá chegaram até 215 km por hora. E por causa disso, a prefeitura daqui da onde a gente mora entrou em estado de emergência e pediu que as pessoas não saíssem de casa. Então, as escolas fecharam, os restaurantes fecharam e a ordem era para que as pessoas ficassem dentro de casa, mesmo o ciclone passando lá longe da onde a gente mora. Agora vocês imaginam o estrago e o desespero que aconteceu lá naquele lugar. Porque eu lembro que a gente tava dentro de casa e a gente olhava pra fora, gente, tava voando tudo, voou cadeira da piscina, a gente morava no resort naquela época, voou cadeira da piscina, tava voando galho de árvore, foi sério o negócio. Então eu fico imaginando como que deve ter sido o desespero do pessoal lá. Destruiu bastante coisa, eu lembro que teve barcos naufragados, os resorts foram destruídos, foi bem feio e até hoje a gente ainda consegue ver imagens de destruição desse ciclone lá na região da Barreira de Corais. Em 2018 foi a vez de Darwin com o ciclone Marcos, que foi o maior desde 1974.
Esse ciclone chegou à categoria 5, gente. E os ventos chegaram a 280 km por hora. Então vocês podem imaginar, caiu um monte de árvore, destruiu um monte de casa. Foi feio o negócio lá em Darwin. E esse ano o susto foi aqui na gente porque teve um ciclone chamado Oma que passou somente a 600 km da costa. E eles não sabiam dizer para onde ele ia, se ele ia entrar, se ele ia subir, se ele ia voltar. Então realmente foi um estado de emergência e a gente ficou realmente preocupado com isso daí. Mas o grande dano do ciclone Oma, graças a Deus, foi a erosão na praia, como a gente já falou. A praia que ficou bem destruída, ficou aquele degrauzão, ondas super altas, as ondas chegaram a 8 metros de altura e os surfistas adoraram esse ciclone, né, gente? Porque imagina, encheu de surfista aqui, os profissionais deram um show porque as ondas estavam insanas. E esse ciclone ele era tão grande e ele estava tão longe que ele chegou a atingir Fraser Island até o finalzinho lá da costa de Queensland e o começo da costa norte de New South Wales. Então realmente foi um susto, mas só o que a gente sentiu foi vento forte, a maré ficou extremamente alta, chegou até a alagar algumas ruas. Eu mostrei isso lá no Instagram, por sinal, se você não segue a gente no Instagram, já começa a seguir pra você não perder esse tipo de coisa. Mas a gente mostrou lá no Instagram a maré super alta, as ruas sendo inundadas e graças a Deus esse foi o máximo que aconteceu por causa do ciclone Oma. Pois é, e o que ficou marcado mesmo foi o melhor swell dos últimos tempos. Vários e vários surfistas, inclusive grandes profissionais, passaram por aqui pela cidade para tirar uma casquinha dessas ondas boas para surfar. Outro problema muito sério e infelizmente muito comum aqui na Austrália são as enchentes. E esse é o desastre natural que mais acontece por aqui. Esse ano a gente teve uma grande enchente numa cidade chamada Townsville, que foi uma tristeza de acompanhar. A gente via na televisão todos os dias as imagens e realmente foi muito feio o que aconteceu lá. Praticamente a cidade inteira ficou debaixo da água. Sério, a cidade inteira. Como você pode ver aí na foto, foi assim... Nossa, foi impressionante. Foi uma coisa assim muito triste de ver. Muita gente perdeu suas casas, muita gente morreu, muita gente pegou doença por causa da enchente. Então realmente foi uma coisa muito triste que aconteceu esse ano aqui na Austrália. E Townsville fica mais na região costeira. Queensland também sofreu bastante nessa mesma época, mais na região oeste do estado, onde ficam localizadas as fazendas. Eles perderam mais de 300 mil cabeças de gado. E a consequência disso tudo dói no bolso, porque com isso o preço da carne sobe, o preço do leite sobe e tudo que é derivado de gado vai ter uma alteração aí para os próximos anos, com certeza. Outro problema que tem aqui na Austrália, acredite ou não, é a chuva de gelo, sabe? Chuva de granizo que a gente tem aí raramente no Brasil. Aqui não só chove gelo, como realmente é considerado um problema e afeta muitas cidades. A última tempestade de gelo que teve por aqui foi em Sydney, no finalzinho do ano passado. E podem acreditar que o gelo chegou a ser o tamanho de uma bola de cricket, gente. 7 centímetros. Agora vocês imaginam esse gelo caindo lá de cima, desse tamanho, no carro, ou sei lá, até é perigoso matar, né? Vai que cai na cabeça de alguém. Então é um problema muito sério também. O problema é tão sério que foram mais de 25 mil ocorrências e o prejuízo está estimado em mais de 125 milhões de dólares. No ano passado, a Austrália sofreu também bastante com a seca. E olha só como são os extremos, né? Ou é muito seco, ou é muito úmido, ou é muito quente, ou é muito frio. É irônico isso. E sabe o que é pior? Muitos lugares que foram atingidos com essa seca do ano passado foram atingidos agora com essas enchentes. Então os caras mal se recuperaram do problema do ano passado e já tem novos problemas para lidar esse ano. Bom, a seca, como você sabe, é causada também pela falta de chuva, e isso afetou demais a agricultura aqui da Austrália. Isso também foi noticiado quase que o ano inteiro como um sério problema aqui para a Austrália. E por fim, e não menos importante, nós temos o terremoto. Só que o terremoto aqui na Austrália é muito remoto. Ou seja, quase nunca acontece. E quando acontece, ele é muito fraco. Então, assim, nem se considera um grande problema ou um grande desastre natural. Eu acho que acontece um a cada, sei lá, 100 anos. Então, não se considera que a Austrália tem terremotos. Que bom que a gente não precisa se preocupar pelo menos com terremoto, né, gente? Depois de tudo isso, terremoto não é o problema. Então, como vocês puderam ver, a Austrália sim tem vários
vários desastres naturais e tem vários problemas, assim como todos os outros lugares no mundo. A grande diferença nisso tudo é como o governo reage e age nessas situações. Tem tanto ação preventiva quanto ação pós o evento, pós o desastre, e isso faz toda a diferença para a recuperação aqui da Austrália, fora que a sociedade se une para ajudar o próximo, isso é muito legal. Então é isso, galera, eu espero que esse vídeo tenha sido de utilidade pública. Se você curtiu, dá um joinha aqui pra gente, se você chegou agora, se inscreve aqui no canal. Segue a gente nas redes sociais, tá tudo aqui embaixo na descrição do vídeo, sempre com muita informação legal sobre a Austrália pra vocês. E até o próximo vídeo.